Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. E hoje a igreja está lembrando a festa dos santos Timóteo e Tito, e vamos trazer a memória destes santos que foram bispos e discípulos de Paulo. E nós vamos hoje comemorar essa festa junto com a igreja que se veste de branco, uma memória especial que vamos justamente ter como exemplos a vida destes santos e trazer para nós, nessa nossa liturgia de hoje, o sentido da nossa vocação a partir do exemplo destes santos. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor, chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Conferir livro das profecias de Ezequiel, capítulo 34, verso 11.23 seguinte. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Timóteo, nascido em Listra, na atual Turquia, foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. Tito, provavelmente nascido em Antioquia, também na atual Turquia, foi bispo da ilha de Creta. Que esses primeiros evangelizadores nos incentivem a comunicar de modo infatigável o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lóide, e tua mãe, Eunice. Sem dúvida, assim, é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Reze comigo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Reze comigo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Dia após dia, anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações.
e entre os povos do universo seus prodígios. Reze comigo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Reze comigo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos ele julga com justiça. Reze comigo. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferir Lucas 4, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos hoje celebrando a memória de 2 santos importantes, Timóteo e Tito, bispos e discípulos de Paulo, um dia em que a igreja se veste de branco e vem nos trazer o exemplo destes santos que deram o seu sim incondicional a Jesus a partir do testemunho de Paulo, porque ontem nós celebramos a memória da conversão de Paulo, e Paulo passou a ter discípulos a partir da experiência dele com Jesus. A gente viu ontem na conversão de Paulo, que era Saulo antes, que enxergara Jesus em forma de luz, e a partir do testemunho dele, Saulo, ele vai ter discípulos, ele vai contar a sua experiência. E o vidente, que Saulo foi um vidente, viu, ele teve uma visão espiritual, uma visão sobrenatural, onde ele escutou Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai contar para os seus amigos, ele vai aí dar o testemunho dele, do que ele viu,
e começar a ter pessoas que vão segui-lo. Timóteo e Tito foram estes também discípulos do apóstolo Paulo e missionários da palavra de Deus. Timóteo, nascido em Listra, na atual Turquia, foi considerado o primeiro bispo de Éfeso. A gente vê a proximidade de onde estes nasceram, que também onde nasceu Saulo. Ou seja, é possível que Saulo os conhecesse há muito tempo. E, numa forma de dar testemunho, tenha conseguido fazer com que estes o seguissem. E também Tito, provavelmente nascido em Antioquia, também na atual Turquia, foi bispo da ilha de Creta. A proximidade de onde nasceu Saulo e estes dois discípulos mostra-nos que realmente esses primeiros evangelizadores tiveram a grande alegria de poder comunicar o que tiveram de experiência com Paulo, porque Paulo passou para estes o ensinamento a partir da experiência que tivera com Cristo também. Timóteo e Tito são dois filhos espirituais, amigos diletos, amicíssimos de Paulo, apóstolo. Em algumas viagens missionárias, Timóteo foi companheiro de Paulo, com quem dividiu alegrias e sofrimentos. Era portador de cartas e instruções que o apóstolo dirigia às recém-fundadas comunidades cristãs. Foi bispo de Éfeso. Mesmo tendo de ocupar-se com outras missões, Timóteo permaneceu sempre fiel a Paulo, principalmente quando este estava na prisão. Era necessário ter essa proximidade com as pessoas. Saulo, quando era Saulo, era aquele homem que perseguia a igreja a partir da experiência de visionário que viu Jesus, que viu e ouviu Jesus. Ele passa a fazer amizades cristãs, onde ele vai, a partir do relato da sua experiência, chamar muitos discípulos. E a experiência dos santos quer nos provocar uma pergunta especial: como tenho vivenciado a minha vocação? Como tenho dado meu sim a partir das experiências dos santos? A gente vai acompanhar a vida dos santos a partir de uma experiência de ascese, como Saulo, antes Saulo, passou a ter a partir da experiência com Cristo, onde ele veio ser chamado Paulo, um grande apóstolo. E assim a igreja ela se funda a partir da experiência dos visionários. Maria viu o anjo e ela teve que relatar essa experiência do anjo que a visitou, de como ele falou com ela. E assim a nossa fé cristã começou. Muitos cristãos não gostam da palavra visão, não gostam da palavra videntes, mas é assim que começou a nossa fé, a partir da experiência daqueles que tiveram uma experiência profunda de uma visão. Maria, ela teve que relatar, dar testemunho do que ela viu. Muitos acreditaram no seu testemunho, muitos não acreditaram, levados pela incredulidade, até perseguiram o Filho de Deus, o Messias. E no início da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de 1 a 8, Paulo, apóstolo, vai mostrar-se como o desígnio de Deus o levou na direção desses apóstolos, desses discípulos. Quando ele vai mostrar sua experiência com Cristo a Timóteo, vai mostrar o sentido da sua caminhada, o sentido de servir a Deus. Quando ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência, isso no versículo 3, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Vamos entender o sentido de Saulo ter abraçado essa vocação. Quando Saulo, vamos dizer Saulo, porque antes era aquele perseguidor da igreja, parecia aquele homem sem coração.
Saulo lhe vai hoje mostrar-se um homem que se compadece de Timóteo por conta de suas lágrimas. Recordando as lágrimas de Timóteo, ele vai ficar cheio de alegria de poder revê-lo novamente. Isso é o que o Espírito Santo faz na pessoa. Saulo foi transformado pela força do Espírito. Sem dúvida que esse é o motivo dessa grande aproximação de Timóteo com Saulo, a partir desse testemunho que Saulo deu ontem, que nós lemos aqui na carta dos Atos dos Apóstolos, que foi escrita no início por Lucas, muito bem relatado, toda a experiência de Saulo que teve a visão de Jesus. Deus, como diz Saulo, não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. E vamos trazer essas 3 palavras como exemplo destes santos, que Saulo vai instruir. Não tem espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. E vamos trazer também o que Saulo está orientando os seus discípulos, para nós também não nos envergonharmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos prisioneiros com Saulo, com Paulo agora, ser prisioneiros com Timóteo, com Tito. Isso é nos fortificar na fé, é nos fortificar no Evangelho, é assumir o Evangelho como Cristo, em Lucas 10, de 1 a 9, vai mostrar hoje. A missão dos seus discípulos, qual era? E o que Jesus vai dizer também? A messe é grande, faltam operários. Cadê os operários? Cadê eu? Eu não sou convidado? Eu não faço parte desta messe? Quando vou dar meu sim? Deus quer saber isso de nós, a partir de quando Jesus vai começar a orientar seus discípulos, enviá-los 2 a 2, para a cidade para onde ele iria. Ou seja, Jesus vai enviá-los para onde ele estava agendado para ir. E assim, Jesus também, ele vai colocar a mim, a você, para onde ele estava agendado para ir. Você vai representar Jesus. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E nós estamos sendo enviados assim, como cordeiros no meio de lobos. Devemos assumir nossa vocação. Esse grande exemplo de Saulo, de Paulo, de Tito, de Timóteo, ser prisioneiro de Cristo. É assim que devemos caminhar. Em qualquer casa, em qualquer lugar onde nós irmos, sabermos que Deus está conosco, Jesus está conosco. Saudarmos, como Jesus diz, a paz esteja nesta casa. Vamos nos saudar. Shalom, a paz de Cristo. Assim devemos levar a paz, fazer a paz repousar sobre aqueles aos quais nós vamos anunciar o Evangelho. Vamos nos alimentar nesta casa, como Jesus diz. Nós temos o alimento eucarístico, a Eucaristia, esse é o alimento sagrado que nós todos os dias celebramos. Vamos fazer com que a paz reine a partir da evangelização, a partir do anúncio, ter coragem de levar a palavra de Deus aonde quer que seja, em qualquer lugar, principalmente aonde o mundo necessita de paz, alegria, de amor, da novidade maior, Jesus Cristo, aquele que nos redime, aquele que nos dá o perdão de seus pecados. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus.
e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes? Vamos rezar as laudes hoje? Aqui as laudes para você rezar. Laudes é louvor, gratidão, bendizer a Deus, pedir o seu auxílio. Vinde, ó Deus, e meu auxílio, nós dizemos todos os dias. Por isso temos o auxílio de Deus. Deus quer ouvir isso de nossa boca. Deus quer nos dar o seu auxílio, mas é necessário que nós abramos nossa boca com fé, mostrando a nossa fé nesse Deus que servimos, nesse Deus que adoramos. Portanto, vamos rezar as laudes todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. É muito importante o seu like. Cada like que você deixa aqui para nós, você deixa bem recomendado o nosso vídeo. Portanto, é importante cada like para que, sendo bem recomendado por você o nosso vídeo, outros venham participar. Também compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, para que outros venham também participar conosco, como você participa há muito tempo, não é verdade, conosco? Outros venham participar também dessa nossa liturgia, se alimentando da palavra. Também deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Nossa Senhora, abençoe-nos. São Tito e São Timóteo, rogai por nós. Salve, Santa Mãe de Deus.